Boa noite, Carlos. Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa live. Tá fazendo um esquenta aqui. Cláudio, boa noite. Vou colocar você para dentro já. Cláudio vai entrar ao vivo com a gente. Patrícia, boa noite. Tudo bem contigo? Espero que esteja tudo bem. Vamos fazer mais um bate-papo hoje. E um assunto vai ser bem legal, né? A gente vai falar sobre recomeço. O que será o recomeço, né? Como trabalhar o recomeço, como se dá o recomeço nesse contexto que a gente está vivendo. Vamos debater um pouquinho sobre isso, vai ser bem legal. Cláudio, tô visualizando você aqui. Vê se agora libera a tua participação, Cláudio, por favor. Agora sim, hein? Boa noite, parceiro! Boa noite, parceiro, tudo bem? Tudo bem com Grande você? Cláudio, tudo jóia também. Então tá Ótima bom. noite a você, ótima noite a todos que estão conosco aqui também na sala. Isso, para mais uma live, né? Deixa eu Vamos mais uma live, mais um bate-papo aí. Vamos construir um pensamento conjunto aqui com todos, né? Isso aí, maravilha. Entramos até um pouquinho mais cedo hoje para fazer aqui um aquecimento, né, Davi? Isso, vamos fazer um esquenta aqui, né? Vamos fazer um Até esperar todo esquenta. mundo entrar. E eu queria, para quem está entrando aqui, Visual- pessoal, boa noite para todo mundo. Grande Emerson entrando, Danilão. Queria lançar uma pergunta, Davi, para a gente iniciar a nossa live de hoje, né? Esse esquenta Manda, aqui. A manda. gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma situação totalmente atípica, a situação mais atípica que o mundo já enfrentou em todos os tempos. E a pergunta é a seguinte, gente. A gente queria que vocês respondessem aí, quem está entrando, respondesse nos comentários, né? A pergunta é a seguinte, Davi. Na sua opinião, estamos preparados para o futuro? Essa é a pergunta, ok? E aí, quando você responder, se Estamos. você responder sim ou não, você coloca por quê? Que nós estamos preparados ou que não estamos preparados para o futuro. Aí, Davi, eu vou já lançar aqui uma questão de cara. A gente imagina, né? E muita gente imagina culturalmente e até psicologicamente, porque nós fomos criados assim. Eu não estou falando só de Brasil, nós temos mania de falar muito de Brasil, né? Aqui no Brasil é assim, nos Estados Unidos é assado, mas de uma maneira geral, o ser humano é criado para não planejar, sabe? A gente imagina que o futuro tem várias frases, né? Como, por exemplo, futuro a Deus pertence. Claro que a Deus pertence, mas eu posso planejar? Ah, o futuro eu não consigo planejar muita coisa porque eu não sei o que vai acontecer. A gente não estava esperando, por exemplo, uma pandemia dessa. Tem gente que fala o seguinte, eu tenho um tio que ele fala o seguinte, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, vou planejar para quê, né? Vou me preparar para quê? Vou recomeçar para quê ou vou começar para quê? Então, a gente tem que tirar isso um pouquinho da cabeça, sabe? Porque é fundamental que nós saibamos sim planejar. E a gente se pergunta, né, Davi? Será que está na hora? Será que essa pandemia finalmente vai nos deixar? Será que a economia realmente vai se abrir, né? Você vê que são. Vamos guardar na manga essa pergunta aí. E pessoal, todos que estão junto com a gente nessa live, fiquem super à vontade aí para contribuir, fazer os seus comentários, fazer a responder essa questão do Cláudio aí e contribuir junto com a gente. O, da forma que você está colocando, aliás, aí pessoal que está na sala, tem como vocês falarem se a imagem de nós dois está aparecendo para vocês e se o áudio está ok para os dois? Porque a tua imagem não apareceu para mim aqui, Cláudio. Então só vamos verificar com o público, com o pessoal, se a imagem do Cláudio está carregada para todos, se todos estão ouvindo bem e o vídeo está chegando bem. Mas o ponto que você colocou sempre contém diversos se's, né? Se isso, se aquilo. Quando a gente vai planejar algo, a gente está visualizando o futuro, criando cenários, criando expectativas. Claro que, de um ponto de vista empresarial, a gente lida com diversas técnicas, né? Uhum. Ó, eu acho que o pessoal não está vendo a tua imagem, viu, Cláudio? Uai, o que será que está Tua imagem não acontecendo? carregou de novo. Tá, vamos fazer o seguinte. Quer tentar? Vamos fazer a lei universal da informática, você conhece? Conheço, é o tchau, De- até já, né? Então, pera é, o, aí. é o desliga e liga, Tchau, dá um reset. tchau, já volto, pera aí. Beleza. Deve ter dado algum probleminha aí na
na conexão do Cláudio, ele vai sair, vai voltar. Mas a gente estava falando de planejamento, né, pessoal? Então a gente sempre lida com diversos se's, porque a gente está condicionando, né, o futuro, a gente está condicionando o que a gente está imaginando. Então, lidar com condições, né, e condicionais, né, com o se, é algo bem comum, porque a gente está trabalhando probabilidade, né? Alguns comentários aqui. Danilo falou, pensando no nosso país, vejo cada vez mais a necessidade de se planejar, nível de instabilidade alto por aqui. É verdade, cada vez que a gente trabalha melhor o planejamento, a gente tem pelo menos uma visualização melhor do futuro, né? Ou a gente trabalha com ações para combater cenários adversos como a gente passou. Ô parceiro, voltando aí. Apareci? Ô Cláudio, tá carregando, tá parecendo que tá carregando aqui para mim. Pera aí que eu vou... O seu áudio tá perfeito, mas seu vídeo tá... Fica aquela bolinha que tá carregando, sabe? Sei, eu acho que a gente tem que recomeçar. Será? Será que a gente tem que recomeçar? Eu acho que a gente tem que recomeçar, viu? Mas vamos ver aí, vai me avisando aí, tá? Eu tô Pessoal, vendo vocês você puderem falar, perfeitamente aqui. o teu áudio tá perfeito. Para vocês também, pessoal, o vídeo do Cláudio não entrou? Vocês puderem só responder aí. Caso não entre, vamos assim mesmo, parceiro. Vamos, com certeza, vamos sim. Vamos recomeçar. Você sabe que dos desafios de planejar é lidar com o incerto, né? Com o escuro. Vamos lidar aí com o incerto, né? A gente não tá te vendo, mas sabe que você tá aí, né? Não tá aparecendo você mesmo, Cláudio. Vamos tocar assim? Cláudio, parceiro, você tá aí? Eu acho que o Cláudio tentou usar a lei da informática de novo. Vai sair e entrar de volta. Vamos tentar a última vez, pessoal. E vamos já engatar na conversa aqui, que tem assunto muito bom para a gente discutir. Então, só esperar o Cláudio retornar. E eu aproveito para dar as boas-vindas aí a vocês que estão entrando. Anderson da Rede Cachucha, sempre com a gente. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo. Ana Paulius, Vanessa Alvino, Carlos, Lígia, Patrícia, Danilo. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês reunidos com a gente. Vamos discutir bastante aí. A gente conta bastante com a interação de vocês para a gente discutir esse assunto bem importante nos dias atuais, né? Cláudia entrou de novo. Última tentativa. Vamos lá. Vai carregar agora. Para mim o áudio também estava muito bom. Só o vídeo do Cláudio que não estava aparecendo. Ô, Cláudio. Agora sim, hein? Agora apareceu. Agora para vocês foi? também? Recomeçou? Danilo, foi o recomeço do Cláudio aí? Você que está atento aí Isso. O vídeo do Cláudio recomeçou mesmo ou é fake? Recomeçou bem? Só dá um feedback. Eu tenho aqui também uma equipe eu tenho uma equipe de back-office aqui, feita pela minha esposa, Agora pela minha sim. sogra, pelo meu afilhado, pelo meu Agora sim. É porque eu estava fazendo um charme, entendeu? Certeza. Um mistério. Você queria brincar, né? Você estava brincando com o recomeço, tudo, né? Exatamente, pegadinha. É uma pegadinha. Nossa live agora tem até pegadinha. Vamos recomeçar? Boa noite para todo mundo, pessoal. Vamos recomeçar? Parceiro. Vamos recomeçar? Qual que é a grande charada, qual que é a grande pergunta aí para todos nós em conjunto responder na noite de hoje? Isso, a gente queria a participação de vocês, pessoal, todo mundo que está aí, que está entrando, né? Cíntia, boa noite para você. Na sua opinião, estamos preparados para o futuro? E aí, só relembrando aqui, porque a gente falou um pouquinho antes, né? Vamos esquecer um pouquinho aquela história que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, o dia de amanhã é o dia de amanhã, né? O dia que pertence a Deus, claro, todos os dias pertencem a Deus, o passado, o presente e o futuro, mas como que eu posso me preparar para isso? E aí envolve recomeço, né? A gente tem os grandes recomeços da vida, né? Parceiro, que a gente tem que estar preparado para eles. Agora, então, gente, a pergunta é essa. Nós estamos preparados para o futuro? E é um bom momento para a gente perguntar isso, porque a gente está vivendo um momento atípico, né? Uma pandemia que ninguém nunca imaginou que aconteceria,
e pegou o mundo completamente desprevenido, né? E será que na nossa vida, na nossa empresa é assim também? A gente leva aqueles famosos sustos, né? Nossa, e agora? O que eu faço? Como é que vai ser? Então a gente tem que estar preparado para isso. Aí a pergunta para você é essa. Nós estamos preparados para o futuro? Não é isso, É isso parceiro? aí. Pessoal, lembrando aqui que ao final da live a gente vai fazer o sorteio de mais um livro hoje. Vamos sortear o mesmo livro da live passada, que é um livro campeão, Qual é a Tua Obra, do professor Mário Sérgio Cortella, que é um livro bem de reflexão, que nos ajuda também a desenhar novos começos, viu? Recomeça. Parceiro. E eu queria, inclusive, parceiro, rapidamente aqui, já que a gente está falando em livro, gente, quem aí gosta de ler? Avisa aí pra gente, faz um joinha, eu gosto de ler. E tem alguns autores, parceiro, que a gente acredita que ficaram ali pelo tempo, mas eles são tão atuais, mas tão atuais. Sabe de uma coisa? Lendo, por exemplo, Cecília Meirelles, que muita gente acha que está muito voltada ali para a literatura clássica, né? Aquela literatura densa. Se a gente olhar, se a gente ler Cecília Meirelles, tem vários ensinamentos para a vida profissional, para a vida mercadológica, para a vida empresarial, para a minha vida, para a minha carreira. E ela fala uma frase que é muito legal, que eu queria colocar como uma frase da nossa live de hoje. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar a ser inteira. E aí a gente começa por aí, né, parceiro? Todo recomeço tem a ver com aquela ideia de deixar algo para trás. Né? Newton, né, nas suas leis, trazia isso. Né? Isaac Newton dizia o seguinte: para você ocupar um novo espaço, é preciso que você deixe algum espaço para trás. Você não precisa deixar integralmente. Né? Você não precisa deixar de ser algo para ser outro. Mas você sim tem que ir se transformando, se renovando. E, por que não, vou usar um termo aqui, entre aspas, se recomeçando. Né? Mas vamos de pergunta, Boa. então? Vamos lá, parceiro. A gente está falando muito da... Bom, o cenário está levando a isso, né? Pandemia, quarentena, abre, fecha, política, parte de governo, etc. Mas, na tua opinião, aqui um primeiro tema para a gente discutir e contar com a contribuição de todos aí. Já está na hora da gente falar em recomeço? Com todo esse cenário? E aí, eu queria só registrar aqui a chegada do Wesley. O Wesley é um excelente analista. Você tem que ver a leitura que ele faz da realidade. É uma leitura prática, sabe? É uma leitura que realmente ali a gente consegue visualizar o cenário. Wesley, seja muito bem-vindo, Anderson também. Mas vamos lá, parceiro. A pergunta é, chegou o momento de falar disso, né? Isso aí. Será que já está na na hora hora? De falar em recomeço? Porque a gente imagina. A gente imagina, né, parceiro? A gente tem situações aí, nós estávamos conversando hoje cedo, aí vocês também podem ter isso na família de vocês, né, nos amigos. Nós temos pessoas atualmente, né, parceiro? Nós dois, da nossa família, que estão infectadas pela Covid. Exato. Né? Eu tenho meu cunhado que está infectado, tem meu sogro que está infectado, e a gente fica imaginando assim, poxa, não é hora de falar disso agora. Né? A gente não tem que falar em recomeço, a gente não tem que falar no que vem depois. Aí que está o grande erro. Aquele profissional, aquela pessoa que ainda não se imaginou fora da pandemia, a sua empresa fora da pandemia, a sua realidade fora da pandemia, a sua profissão fora da pandemia, você voltando para ter uma vida normal, já está atrasado. Por que isso? Porque demora muitas vezes para você poder planejar e você voltar à ativa novamente. E o que se tem depois de períodos de pandemia? Você tem períodos de altíssimo crescimento. E é nesse momento, onde você tem um crescimento muito forte, que a economia gira de uma maneira muito forte, já está acontecendo em Israel, por exemplo. Eu estava vendo, parceiro, que o PIB de Israel, esse ano ele deve crescer 6,5%. É uma coisa assim absurda. Até para um país pequeno, né? Como aquele, o Wesley aí, fala até melhor do que recompor toda a Mas perda, o que, né? que a gente tem com isso? Exatamente. O que, que a gente tem com isso? É nesse momento que algumas pessoas são atropeladas, que algumas empresas são atropeladas. E é nesse momento em que muitas empresas saem do mercado. E nós temos empresas clássicas que saíram do mercado em momentos de altíssima crise. Né? Empresas que existiram, marcaram toda uma época e saíram do contexto mercadológico no momento onde teve ali o crescimento. Depois da crise vem o crescimento. Então é hora sim de falar sobre isso e a gente tem que estar preparado para isso. Aí eu queria falar para vocês aqui, a gente tem o objetivo na live de sempre ser muito prático, né, parceiro? E eu queria perguntar se vocês conhecem a estratégia EP. Aí, traduzindo para o nosso bom português, como diz um amigo meu, nosso bom brasileirês, app, né? Que a gente conhece classicamente aí como aplicativo. E o que é a estratégia EP, ou estratégia app? É a estratégia onde você aprende, pratica e planeja. Nós vivemos, parceiro, num mundo, num tempo de 3 dimensões, passado, presente e futuro.
Só que, qual que é o nosso grande erro? Nós somos muitas vezes, na maioria das vezes, no máximo bidimensionais e não tridimensionais. A gente às vezes pensa muito no passado e no presente, muitas vezes a gente pensa só no presente, e raras vezes nós pensamos no presente e no futuro. Sempre nós temos que pensar nos 3 itens. Todos os dias, gente. E todos os dias é que se vive a vida. A vida não vive em todos os meses, em todos os anos, em todas as semanas. Todos os dias, todas as horas. A gente tem que se perguntar sempre, o que eu estou aprendendo? O que eu estou praticando? O que eu estou planejando? E isso tem que fazer parte do contexto da empresa, do contexto da vida profissional como um todo. Nada mais do que de onde que eu estou vindo, aonde que eu estou e para onde que eu estou indo. Né? Isso a gente tem que ter sempre em mente. Então eu estou planejando. E eu queria lançar um desafio para vocês. Nesses períodos, né, de pandemia, a gente quer viver um dia de cada vez, nós já falamos isso aqui na nossa live. Só que a grande pergunta será que eu estou olhando lá para frente? Será que eu estou vendo mais à frente? Aí imagine-se, tá? Daqui 3 meses, então nós estamos hoje em abril. Aí vamos considerar que abril já passou. Maio, junho, julho. E aí como você vai estar em julho? Daqui 3 meses. Vamos, né, obviamente, supor que a pandemia já tenha passado. Qual que é o seu planejamento para julho? O que você imagina em julho? Quanto é que você vai estar faturando? Quanto é que você vai estar vendendo? Aquele problema que você não teve na pandemia, como é que você vai estar resolvendo ele agora? Se imagine sem essa pandemia, esse período pandêmico. Onde vai estar você, onde vai estar a sua empresa? Então, a estratégia app ou app é nada mais do que aprender, praticar, planejar. Né? E aí isso a gente consegue entender bem se a gente está no caminho certo. É um bom termômetro, sabe? Para a gente ver se a gente está no caminho certo e está indo na direção correta também. E aí, parceiro, queria lançar uma pergunta aqui para você, mas antes da pergunta, só contar um exemplo que eu achei bem interessante, um exemplo do Equador. E é estranho, né? Com todo respeito aos nossos amigos e irmãos equatorianos, mas a gente não costuma usar exemplo do Equador, né? E o Equador vem com um exemplo sensacional. O Equador, ele tem, segundo uma organização que a gente sempre busca a fonte, que é a Imperial College, né? Que traz todas as informações do coronavírus para a gente, por exemplo, que é de Londres, um grande instituto de pesquisa e estudos, uma grande instituição, e eles já planejaram o ano de 2023, entendeu? Então eles já planejaram, já tem o planejamento do ano de 2022 e ano de 2023. Detalhe, o Equador acabou de passar por uma eleição. E mesmo assim já existe uma agenda até 2023. Vai praticar ou não, são outros 500. Mas eles já têm aquilo ali planejado e já estão em busca ali do futuro. E é isso que a gente tem que pensar e pensar sempre também. Mas eu tenho uma pergunta para você, parceiro. E antes da pergunta, nós temos livro? Nós temos livro. Quer falar pro pessoal aí, parceiro? Do sorteio ao final da live, por favor. Quero falar aqui. Quero falar para minha concunhada Thaís, que entrou aqui na sala. É bom que a família dá uma força para a gente, né, parceiro? Sempre. E os amigos. Um beijão para você, Thaís. E para o meu cunha aí, meu querido Ramon, meu cunhado. Para a Vanessinha também, para a Vanessa, da Rede Cachucha, que entrou com a gente aqui também. Né? E o nosso livro qual é, parceiro? Qual é a tua obra? Do professor Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra? É um livro muito bacana para fazer uma reflexão da própria vida, né? E desenhar novos começos. Então a gente vai fazer esse sorteio ao final da live, hein? Isso aí. Mais um oferecimento da nossa querida editora Vozes. Isso. E vamos que vamos. Tem uma pergunta para você, parceiro. Manda. Recomeço. A gente está falando hoje de recomeço. Qual é o primeiro passo do recomeço? Boa. Vamos lá. Antes disso, parceiro, vamos dar uma navegada aqui com o pessoal. O pessoal está fazendo vários comentários legais aqui. Só voltando aqui, a Cíntia falou, o recomeço é diário. Cada pessoa, cada local, existe uma tratativa, não pode existir padrão engessado. Eu gostei bastante dessa sua frase, Cíntia. Temos que ser flexíveis, adaptáveis, né? Como barro, né? Tem que ser adaptado. Quem é rígido, muitas vezes pode ser um material mais duro, mas quando quebra já era, né? Teve um outro... E tem que entender o tempo o tempo do barro também, o tempo do barro. Porque se ele endurecer, você já não consegue moldar ele mais. Assim como o ferro também, quando sai do fogo. A Cíntia tinha falado, podemos colocar em prática o nosso poder de adaptação. Isso aí eu acredito muito nisso também. Poder de adaptação, e a gente está vendo isso, né, na prática. Inclusive... Exatamente. Cláudio, você estava falando aí de empresas que mudaram estratégia ao longo da pandemia, etc. Claro, né, algumas foram impactadas positivamente, a menor parte, outras foram impactadas negativamente, a maior parte. Poxa, eu estava navegando hoje no Instagram, sabe aquela navegação
despretensiosa, vai passando ali no feed, tal, tal, tal. Uma notícia daquela revista, Harvard Business Review, sabe? Revista de Harvard que traz Certo. artigos, tem origem em artigos acadêmicos, mas traz uma linguagem acessível, bem bacana de negócios, né? E tinha a versão brasileira, tinha Harvard Business Review, Brasil, com traduções, com conteúdos aqui nacionais, etc. Poxa, eu vi lá um comunicado vai descontinuar a Harvard Business Brasil, foi comunicado hoje oficialmente, mas é fruto também de uma decisão que eles estão tomando, fruto de um recomeço, de um novo posicionamento dessa empresa. Então, acho que o primeiro passo de um recomeço, e vamos entender o recomeço como um novo começo, né? Novo começo, é ter um entendimento claro do que está acontecendo, do cenário, e principalmente entender qual que é a motivação do recomeço. Por que ter um novo começo? E aí eu acho que tem duas vertentes aqui, né? Ou nós somos empurrados a um novo começo, aconteceu muito aí na pandemia, né? Poxa, fechou, por exemplo, aqui na nossa consultoria a gente atendia restaurantes, tem na nossa carteira restaurante. Tinha restaurantes que não operavam delivery. Poxa, fechou as portas, foi obrigado a ter um novo começo, ter um novo ciclo de abrir uma operação delivery ali, ó, às pressas, rápido, etc, etc. Então acho que o recomeço pode ser impulsionado de uma forma que o mercado nos empurra, ou situações nos empurram, seja na vida pessoal, seja na empresa, ou motivados por nós mesmos, porque a gente quer dar um novo salto. E acho que esse novo salto é muito do que você trouxe aí dessa metodologia APP, achei bem legal, viu? Aprender, praticar, planejar. E E aí, planejar. e aí tem a volta, Isso. né? É o aprendizado contínuo, né? A gente sempre está aprendendo, sempre está revendo novas práticas, novos aprendizados, e o planejamento sempre sendo feito e alimentado por isso, né? Então, acho que o recomeço pode ser motivado também por esse desejo de um novo começar, obviamente, mas oriundo de um aprendizado. Quero fazer uma nova prática, estou vendo uma nova oportunidade, etc. Então, ter esse entendimento claro dos motivadores acho que é fundamental. O outro passo, E deixa eu fazer um parênteses manda aqui, ver. parceiro, rapidamente. O que aconteceu de anteontem até hoje, e que deixou aí boa parte do mundo chocada, né? Nós tivemos um submarino que se acidentou, submergiu e matou, né? Efetivamente aí, culminou na morte de 53 tripulantes na Indonésia. E eu estava ouvindo o porta-voz indonésio falando a respeito do acidente. Aí perguntaram para ele, mas qual que era a prevenção que se tinha em relação a esse submarino? Eu posso estar enganado, tá? Se eu não me engano, ele foi construído em 1981, é um submarino alemão. E ele respondeu o seguinte, olha só, ele disse o seguinte, nós não tínhamos como prever nada, porque o submarino, afinal de contas, nunca tinha afundado. Olha que resposta. Né? Então, ou seja, eles não previam a possibilidade do submarino afundar. Lembra do Titanic? E o que se falava do Titanic? Titanic tem plano de prevenção para afundar? Aí o camarada lá respondeu o quê? Nem Nem Deus Deus afunda o afunda, né? Titanic. Né? Mais do que uma questão de falar mal de Deus ou não, é uma questão de você ter o pensamento limitado. Você está pensando só no presente. Ou seja, se meu submarino nunca afundou, esse submarino afunda. E chega a uma determinada profundidade, ele explode. Foi o que aconteceu com esse submarino indonésio, né? Que encontraram os destroços ontem. E aí, o que faltou ali? Faltou essa visão de você analisar o tudo como você está falando e olhar para frente e falar assim, peraí, pode acontecer isso algum dia, né? Então sempre, gente, a gente tem que imaginar como que eu tenho que sair de situações arriscadas, situações complicadas, como um afundamento, como uma queda, como um acidente, como uma queda de receita, uma queda na minha vida profissional, que seja, imaginar sim, propor cenários, imaginar cenários, e eu tenho também que ver se for uma oportunidade. Né? E se eu tiver uma grande proposta amanhã? Eu estou trabalhando aqui na minha empresa, tenho uma grande proposta aqui do meu chefe, né? Do meu líder. E se a minha empresa tiver uma grande proposta mercadológica, uma proposta de parceria, o que eu devo fazer? Eu tenho que estar preparado para isso tudo, né, parceiro? Exato, a gente tem que criar cenários, né, Cláudio? Porque isso faz parte do processo de planejar. Criar cenários, imaginar cenários, projetar, né, levar nossa mente lá para frente. Isso na nossa vida pessoal, na empresa também, no planejamento empresarial, quando a gente conduz, a gente estimula justamente isso, né? Criar cenários, imaginar futuro, imaginar Exatamente. diversas variações no mercado, etc., né? E isso faz com que a gente entenda
o que pode acontecer e atuar preventivamente, né? Pensar formas de atuar preventivamente. Mas acho que o grande poder também do plano está em não só entender esse contexto, mas criar objetivos em cima dele. Né? Qual que é o meu objetivo? Quais são as minhas metas? Quer dizer, os meus alvos? E daí sim um plano para a gente atingir. Então acho que são esses passos, né? Entendimento, criação de objetivos, plano. Mas eu gostaria de dar uma ênfase aqui, que também, que eu falei logo no começo, que acho que é um gancho bacana, e eu queria a opinião da galera aí, colocar nos comentários. O recomeço, eu acho que a gente não precisa esperar ser empurrado, aí falando para os empresários, pelo mercado para a gente recomeçar. Todo dia é o dia de um novo começo, como a Cíntia falou ali, né? Todo dia é o dia de um novo começo e cabe a nós desenhar esses novos começos, esses recomeços, seja para a nossa vida pessoal, posso ser um marido melhor, posso ser um filho melhor, posso ser um companheiro melhor, posso ser um pai melhor, etc. Assim como empresário, posso ser um líder melhor, minha empresa pode ser melhor, etc. E desenhar esses novos começos, né? Está na nossa mão. E para evitar também solavancos aí do mercado, explorar ao máximo as possibilidades que estão à frente, porque também, como você disse, com a crise vem as oportunidades, né? E é o que a gente já está vendo desde o início da pandemia, né? Diversas oportunidades em diversos nichos, e agora não é diferente também daqui para frente. Quando vai acabar a pandemia? Não sei, né? Ninguém sabe, né, Cláudio, como que vai se comportar isso, mas cabe a nós gerenciar o que está na nossa mão, né? Ter um entendimento correto e gerenciar o que está na nossa mão. E tem uma coisa importante, parceiro, que a pandemia, né? A OMS já falou várias vezes que não é mais, a pergunta já não é mais se vai haver uma outra pandemia, sem amedrontar ninguém aqui, né? Mas a pergunta não é essa, mas a pergunta é quando isso vai acontecer, né? E nós sabemos que o vírus tem variantes e outras coisas mais. E aí, só compartilhando uma outra informação que a gente já pega com um susto, mas eu gostei muito da humildade da OMS. Né? A OMS, através do seu secretário-geral, né, ela, essa semana, reconheceu que ela não estava preparada para uma pandemia. Aí um repórter, se eu não me engano, de Singapura, perguntou o seguinte: se vocês sabiam, sendo um centro de ciência, a OMS é um centro de ciência, que em algum lugar do mundo poderia ter alguém que comesse um animal infectado e sem um manuseio correto, e dessa infecção poderia surgir um vírus mundial, por que vocês não se prepararam? Aí, o secretário-geral disse o seguinte: nós erramos. E a gente não pode errar mais. Então a gente deveria sim ter se preparado. Um plano de contingência mundial, coisa mais simples do mundo, do tipo, vamos pôr máscara se acontecer alguma coisa. Até passar o risco, a gente tira a máscara. Né? Então a gente precisa, sim, né, ter essa humildade para reconhecer os nossos limites. Cara, né? Esse é o primeiro plano aí, né, parceiro, de um recomeço. Isso é bem legal, porque eu preciso realmente... se a gente tiver humildade, a gente aprende, né? Com os nossos próprios erros aprende. Ou com os erros dos outros também, né? E aí entra aqui, né, nessa parte aqui do aprender, né? A gente está falando aqui, né, pessoal, para quem entrou por agora, né? Isso, para quem entrou por agora, né? A gente tem a estratégia app ou estratégia app, que é aprender, ou seja, você vai aprender com o que passou, você vai praticar, é muito simples, praticar no presente e planejar no futuro. Tudo muito bem sincronizado, né? Para que você possa ter um equilíbrio máximo aí, né, isso, parceiro? Muito bacana, parceiro. Ó, vamos lá para os comentários, pessoal. Muito legal a interação de vocês hoje, viu, galera? Muito bom. A Mari Alves, Mari, tudo bem? Boa noite para você. Sair da zona de conforto, isso aí, reinventar, tentar fazer diferente, tudo isso faz parte do recomeço, como você colocou, né? Essa parte de sair da zona de conforto é uma verdade, né? Só assim que a gente aprende. Rodrigo Honório, apesar de tudo, devemos sempre nos reinventar. E na crise que encontramos, a evolução. É isso aí. Muito bom, pessoal. Show de bola. Parceiro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pela contribuição. Rodrigo Honório, olha para você ver como é que os nomes casam, né? É Rodrigo Honório com H. E ele é um especialista em RH. Olha que coisa. Lá da nossa querida Rede Cachucha. Eu estou vendo aqui, tem um pessoal que também, parceiro, queria registrar a presença hoje, com muito carinho aqui, do pessoal da FCK, que é uma das maiores empresas de pré-moldados, não vou dizer do Brasil só não, mas da América Latina. Um abraço a todos aí. Que se renova, que se reinventa e se recomeça aí o tempo todo. E
falando mais uma vez, pessoal, quem está aí participando, tá? Vamos cruzar os dedos aí, que daqui a pouquinho tem livro. Isso aí. Qual é a tua obra? Mais um livro do Mário Sérgio Cortella. Muito bom isso, esse livro aí, viu? Vamos sortear aqui ao final. Cláudio, vamos lá. Recomeçar não é fácil, né? Não é fácil de encarar um recomeço muitas vezes, né? Mas porque as empresas e os indivíduos têm medo de recomeçar. Existe muito isso, né? Muitas vezes a pessoa ou a empresa não recomeça porque tem medo de encarar o recomeço. É um fato? Como que é isso? É super fato. E aí a gente tem que pensar de uma maneira muito simples, parceiro. Vamos lá. Quantos quilos que Vossa Senhoria imagina que está acima do peso? Do que seria ideal para você? Eu? Senhor Davi Hoffman. Você sempre faz pergunta difícil de responder. Eu acho, ó, por aqueles cálculos do IMC, aquelas coisas lá, enrola eu não, acho que deve estar uns 4 ou 5, eu acho. Ah, 4 ou 5. A gente fala 4 ou 5 porque tá 10, né? Mas assim, independente, né? Eu, por exemplo, eu imagino 4 ou 5 também. Mas sabe o que eu estava fazendo antes? Eu estava correndo, sabe? Você lembra muito bem, correndo, correria danada, judô e tudo. Aí veio a pandemia, parceiro. Sabe o que eu fiz? Eu parei quase que totalmente, sabe? E aí eu dava desculpa da pandemia. E olha para você ver, as desculpas que eu dei e dou até hoje, hein, gente? Até agora, há pouco eu dou esse tipo Ganhou de desculpa. Quantos quilos na pandemia? Vamos lá, desculpa número 1. Eu vou te falar que eu ganhei uns 4 ou 5. Mas foi muito comum, né? Sério mesmo, sem brincadeiras da parte, foi muito comum, né? É muito comum. Não, e olha que loucura. Desculpa número 1. Sabe qual era a minha desculpa número 1? Não era nem a questão do medo de sair de casa, do receio de sair de casa, não. A desculpa número 1 era a seguinte: já não tem corrida com mais gente. E o que me inspirava era correr cheio de gente, sabe? Então eu falava assim, vou esperar a pandemia passar para ter mais gente correndo comigo ali, não pode correr agora, porque a gente pode aglomerar, né, e tudo mais. Desculpa número 1. Desculpa número 2, tem que ver jornal. Porque, afinal de contas, nós somos analistas de mercado, né, parceiro, de realidade, e a gente tem que ver o jornal. Aí eu ia de um jornal, né, vamos pegar aqui, pegava o primeiro jornal da manhã, ia para o outro, aí às vezes tinha uma reunião, vamos supor num dia que era amanhã eu estivesse livre. Aí pegava o outro jornal, o outro, agora já não dá para correr mais não, então eu vou ficar em casa. Né? E aí, sabe o que eu falei também, parceiro? Eu falo até hoje, tem clima para correr não, afinal de contas nós estamos na pandemia. Você sabe o que é isso? Posso falar bem abertamente? Fala rasgado. Isso é falta do negócio que minha avó chama de vergonha na cara. Sabe? O que é isso? É você olhar para si mesmo e falar o seguinte, gente, sem nenhum julgamento, estou falando de mim mesmo, tá? Aí você pensa em você, o que você tem que criar esse tipo de atitude, né? O que eu estou fazendo comigo? Eu correndo sou mais legal do que eu parado? Claro que sou mais legal. Né? Então eu vou correr, eu vou ir atrás desse meu objetivo. Aí por que a gente não vai? Uma empresa, ela quer se tornar maior, por exemplo. Uma pessoa quer se formar em algo que ela não conhece, né? Ela quer aprender inglês, ela quer, enfim, melhorar ali um pouco mais a parte profissional dela. E por que ela não faz isso? Por que eu não saio para correr? Por que eu não saio hoje para correr? Porque eu tenho uma capacidade incrível que todo ser humano tem de inventar desculpas. E a gente inventa desculpa, sabe por quê? Porque a desculpa é um escudo. A gente tem muito medo, parceiro, de não dar certo. Sabe? Vamos supor que eu quero perder 4 quilos. Você quer perder 4 quilos. E a gente vai correr amanhã, começar a correr amanhã, uma corrida consciente, uma corrida equilibrada, sem fazer loucura. E se eu não perder? Como é que faz? Para que eu corro aquilo tudo? Eu quero que a minha empresa saia do patamar X para o patamar Y. E se minha empresa não for? Eu vou passar o quê? Eu vou passar vergonha. Né? Eu vou passar vergonha comigo mesmo, eu vou olhar para mim e falar assim, tá vendo? Eu não avisei para você mesmo que era melhor ficar em casa? Eu não avisei para você mesmo que era melhor ficar do jeito que você estava? Porque você estava ali na toda zona de conforto e você não foi adiante? Então o medo, literalmente, ele nos paralisa de uma maneira extraordinária. Ele é muito eficiente nesse sentido. Mas a gente sempre fala do medo como algo que está fora da gente, não algo que a gente cria. Parceiro, o medo não é algo que eu tenho, o medo é algo que eu sou. Então eu posso ter a cara do medo a partir do momento que eu não saio para correr, a partir do momento que eu não saio para enfrentar o que eu tenho que enfrentar, a partir do momento que eu não proponho aquele negócio que eu quero propor naquela reunião. Né? Então eu sou o medo, eu não tenho o medo. E aí cabe a gente fazer o quê? Eu vou fazer isso, mas tem que ser uma escolha diária. Porque pode ser que eu fale isso tudo aqui bem bonito, amanhã a minha esposa chega para mim e fala assim, legal, hein? Você falou legal lá, mas e aí, cadê que você foi correr? Não foi. Porque a gente tem o hábito de inventar desculpa, porque a gente tem medo das coisas não darem certo. Gente, não vamos esquecer de uma coisa, não, que eu converso sempre, eu e o Davi gosta de falar isso, né, Davi? A gente vive uma vez só,
O segundo que passou agora não vai voltar. E o que eu estou fazendo com ele? A gente está fazendo uma live aqui, por exemplo, né? Vocês estão participando aí. Outras pessoas estão fazendo outras coisas, mas o que eu faço com cada segundo da minha vida, com cada momento da minha vida? Será que vale a pena realmente eu ser o medo? Ou vale a pena eu ser a coragem? Ah, dá para ser o tempo todo? Não dá, mas dá para ser o máximo que a gente puder. Então é isso que a gente tem que buscar. O que a gente tem que tirar do nosso caderninho? O tal do medo. Essa tarde eu conversei com um grande amigo meu, parceiro, o Bruno Cerqueira, um grande investidor. Você tem que ver o que o Bruno, mas a família dele, fizeram um laboratório aqui em Belo Horizonte, chamado São Marcos, né? Fizeram um crescimento absurdo até concretizar ali a negociação do laboratório. Fantástico esse case, né? E o Bruno tem uma coragem, não é? E ele tem uma coragem incrível, né? Ele tem assim uma capacidade monstra de ir atrás dos objetivos, de buscar o que ele quer, enfim. E sempre me chamou muita atenção, porque o Bruno é o seguinte, se você virar para ele é corredor, sabe? Aí você virar para ele, uma vez nós fomos correr lá em Florianópolis, e ele me deixou para trás, cara, numa praia lá, mas ele me deixou tão para trás, eu comi tanta areia, né? E ele falava o seguinte, hoje eu corri 10 quilômetros, então eu posso correr todo dia 10 quilômetros. Eu falo, que isso, Bruno, 10 quilômetros é uma vez só, pô, corre 10 quilômetros semana que vem. Não, eu posso correr 10 quilômetros também, pode ser a média, e depois 12, e não tem fim não, sabe? E muita gente está aqui na sala é assim também, que eu já vi várias pessoas que estão aqui que são desse jeito também. Então, será que a gente tem coragem? Será que a nossa coragem está regulada? Ou será que eu sou o medo? Essa é a grande Aquela pergunta. questão da Parceiro, o superação, livro que a né? gente está sorteando, Fala a lá. superação. O livro que a gente está sorteando hoje, Qual é a Tua Obra? Ele trata muito disso, né? E eu vi que teve gente aí que falou que leu, né? Passando aqui, Alice Paranhos, da FCK, disciplina, mudar hábitos, inserir novas rotinas, até o mindset ser lapidado, transmutar, palavra bonita, transmutar, né? É como se fosse ali a transformação sustentada, né? Ou seja, eu realmente deixei de ser o que eu era para ser melhor, né? Maravilha, Alice. E o livro fala sobre isso. Então, participa aí que daqui a pouquinho tem livro pra gente. Isso me fez lembrar. Pergunta para você, parceiro, Davi. só um parênteses aí. Fala aí. Me fez lembrar da teoria do hábito aí também, que a Alice falou. Mas essa questão que você está falando do medo, de enfrentar o medo, etc., me fez lembrar também a guerra que cada um de nós vivemos, individualmente e nas nossas empresas, da briga entre a emoção, o sentimento e a razão, os aspectos racionais, né? Tem várias teorias a respeito, psicológicas, etc., mas cada um de nós lida, né, diariamente com as sensações, com, por exemplo, medo de enfrentar, medo de ter vergonha, como você falou, os sentimentos do que pode ocorrer, do que estou sentindo, do que eu posso passar, né? Mas, por outro lado, tem a razão. Quais são os benefícios que eu vou ter se eu perder os 4 quilos que você precisa perder aí, parceiro? Quais são os benefícios que eu vou ter para minha saúde, longevidade, etc. Coisas racionais. Quem falou que eu preciso perder 4 quilos? Quem falou? Você está registrado. Eu? Você está gravando? Tá gravando. Tá danado. Tem aqui testemunhos. Mas o aspecto racional, né? E o racional e a emoção, eles se chocam, né? O levantar cedo para correr, 5 da manhã, poxa, a emoção, o sentimento vai falar que não, né? O corpo vai falar que não, fica mais um tempinho na cama, etc. A razão vai falar, vai. Na empresa a mesma coisa, né? Preciso mudar um processo, preciso mandar alguém embora, porque não está dando, a performance está ruim, mas eu gosto tanto dessa pessoa, ela é tão legal, mas está prejudicando a tua equipe, está contaminando a tua equipe, está prejudicando o resultado, etc. Agir com a razão. E o processo de planejamento que a gente estava falando, é um processo que envolve bastante aspecto racional, né? Para nos levar à ação, para nos levar a um direcionamento. E isso é bem legal, bem bacana. Trazendo um outro dado, parceiro, da Imperial College que você citou aí, você sabe quantos % das empresas no mundo planejam corretamente aspectos do futuro? No mundo todo? A Imperial College faz pesquisas que valem para o mundo todo, né? Quantos, parceiro? Quantos por cento? 14%, parceiro. 14%. Então isso quer dizer que 86% aí não trabalham bem planejamento. Eu já vi outras estatísticas também que falam que empresas morrem, maior parte, por falta de planejamento. Então a gente vê a importância desse tema, que a gente tem que tratar com muito carinho, com muito profissionalismo, etc. Boa aí, Wesley, 1%. É isso aí mesmo. Pouquíssimo. No Brasil eu acredito que joga lá para baixo mesmo, viu, Wesley? Com certeza.
na nossa Joga lá para cultura. baixo. E uma coisa que é legal, a gente tem que aprender com quem tem sucesso, né? Tem um camarada espetacular que antes, primeiro, era só um rico, ok? Agora, um bilionário. Para mim, ele é uma luz, assim, um farol, chamado Elon Musk, da SpaceX. E o Elon Musk, ele apresentou uma aula, e nessa aula ele falou sobre o ano de 2128. Tá? Então, é o planejamento que ele tem na empresa dele para 2128, ok? E aí, nesse planejamento, olha que interessante, ele fez tantas projeções, mas tantas projeções, e a gente imagina assim, porque ele é o segundo cara mais rico do mundo, né? Então ele tem tempo para isso, aquela coisa toda e tal. Não, ele trabalha 17 horas por dia, tá? E ele falou assim, mas quando você fez esse planejamento? Não, eu estiquei mais 2 horas por dia e comecei a fazer essas projeções. E aí, dizendo, parceiro, que em 2128 a gente vai estar ocupando cerca de 40% de Marte, tá? Então, a humanidade. E, obviamente, alguém chegou e fez uma pergunta bem legal. Ele falou assim, tá, mas por que você planejou 2128 se você não vai estar aqui? Sabe qual foi a resposta dele? Quem disse que eu não estaria? Não estou dizendo que o ser humano vai ser eterno, vai viver para sempre, até porque a gente tem uma limitação de vida, né? Mas ele disse isso, ele falou dessa maneira. Quem disse que eu não estarei? Né? Então ele se imagina como se estivesse. Eu queria dar uma dica para todo mundo aqui, que é o seguinte, pessoal. Geralmente você vai viajar, tá? Então você vai lá, você vai viajar para algum lugar. Nós temos uma praia aqui, que é a nossa praia, parte do Espírito Santo é nosso, né, parceiro? Você sabe, aqui em Minas, o Espírito Santo é nosso, né? A gente não tem o privilégio aí de São Paulo de ter esse litoral, mas nós temos nossas montanhas que são maravilhosas, você sabe muito bem que você vem muito a Minas. E aí a gente aluga o Espírito Santo ali. Então faz de conta que você está indo para Guarapari, entendeu? Ou você está indo para o Natal, ou você está indo para Paris. Por que geralmente, senão muita gente vai achar, comigo não deu certo. Mas geralmente não dá certo. Geralmente você não consegue fazer uma viagem super legal, você tira fotos super bacanas, né? Você posta um monte de coisa, e 90% da viagem é legal, salvo algum imprevisto ali mais sério. Sabe por quê? Porque você vai relaxado, entendeu? O seu cérebro entra num nível ali e fala assim, peraí, você está de férias, vai com calma. Você pode fazer previsão, né? E ali você tem previsibilidade. Mas você não vai pensando que o avião vai cair, né? Você não sai daqui imaginando, tem uns que imaginam, né? Mas assim, a maioria não sai, o avião vai cair, eu vou chegar lá, o hotel vai ter um problema ali no chuveiro, que o chuveiro vai ter água fria. Eu vou estar na praia, vai vir um tsunami. A gente não imagina isso, a gente está em relaxamento. E aí, um dos maiores níveis de sucesso que se tem, quando se vive, é quando se está viajando, quando você está fora da sua realidade. Justamente porque você deixou a sua realidade. Então você saiu ali da sua caixa e disse o seguinte, não, agora vai dar tudo certo, porque eu planejei, porque isso, aquilo, paraná. Como eu disse, salvo engano, tá? Salvo exceções. Mas, de uma maneira geral, dá certo. O que a gente tem que trazer para a nossa vida? O mesmo nível de relaxamento para poder fazer o que a gente tem que fazer, sabe? Não deu certo, e daí? Isso não significa falta de compromisso, não. Não deu certo, tenta de novo. Não deu certo de novo, tenta de novo. Não deu certo de novo, tenta de novo. A gente sabe qual que é o maior passo do sucesso, parceiro? De acordo com a nossa querida Imperial College, que eu vou te falar, eles vão ter que patrocinar essa live, a gente falou das últimas 15 vezes. Você sabe qual que é? O passo principal do sucesso? Qual? O fracasso. Não existe sucesso sem fracasso. Fracasso é aprendizado. Lembra da nossa estratégia APP? Aprender, praticar, planejar. O primeiro passo é aprender. Então eu tenho que ter humildade para fracassar. Eu preciso entender que isso faz parte do processo. Reconhecer os meus erros e amanhã tentar fazer diferente. Não deu certo de novo, vou tentar de novo. E aprender com isso, né, parceiro? E aí eu vou relaxado para isso. E aprender com isso, né, parceiro? E eu tiro, parceiro, eu deixo de ser esse medo e passo a ser mais coragem do que medo. Mas sabe que Só um parênteses. Eu acredito que a nossa cultura, né, do brasileiro, nós temos mais dificuldade de lidar com fracasso, né? A gente tem aquela imagem, né, de que o cara faliu, o cara teve uma empresa, faliu, o cara é ruim pra caramba. Outras culturas vão falar, não, o cara já sabe o que vai dar certo na próxima, ele não vai cometer os mesmos erros, etc. Se estuda muito no meio acadêmico o fracasso empreendedor, né? Essa frase mesmo que utiliza, fracasso empreendedor, e como utilizar isso aí para o crescimento empresarial. Isso é bem interessante, né? Uhum. Eu fiquei sabendo de uma coisa legal, bem interessante, assim, que algumas universidades brasileiras já estão adotando a disciplina fracasso. Entendeu? Olha que doideira, né? E aí isso gerou uma rejeição fabulosa, né? Porque, você vai ter aula de que hoje? Fracasso. Uai, que isso? Ô, Davi, você é especialista em quê? Em fracassologia. Uai, mas o que é isso? Só que é justamente o caminho que se vai.
para aquilo que você quer. Né? Quem, gente, que você conhece na vida, na história, né? E que vai vir no futuro, que conseguiu chegar no sucesso sem fracasso? Né? Então, a gente tem que estar disposto a fracassar. E pode ser de fracasso que a gente consegue o que a gente quer. Não é admitir o fracasso. É justamente você relaxar e fazer aquilo que tem que ser feito. Aí que entra o recomeço. Parceiro, queria falar aqui rapidamente, queria que você me ajudasse sobre algumas previsões. Você sabe muito bem, a gente é da FOCO, que é o Instituto de Pesquisa, né? E nós temos algumas previsões, tá? E são previsões biológicas sanitárias e previsões econômicas. As previsões biológicas e sanitárias, elas dão conta que nós provavelmente, tá, gente? Não é minha palavra, é a reunião de especialistas em torno disso, chefiados pela OMS, que valendo para o Brasil, tá? Provavelmente não teremos uma terceira onda da doença. Provavelmente. Ok? Há controvérsia, a gente respeita todas elas. Tá? Então é algo que vem para poder deixar a gente um pouco mais tranquilo. Não é para sair sem máscara, aglomerar e ser responsável, mas realmente você ficar com uma tranquilidade maior. Né? Nós tivemos um mês aí de abril, principalmente a segunda quinzena, de uma maneira muito mais arrefecida em relação ao vírus do que foi nos outros, principalmente em março. Então nós temos uma previsão que sim, apesar de todas as variantes, o vírus vai arrefecer, ou seja, vai desacelerar. Uma outra notícia maravilhosa que a gente não presta atenção, eu queria como jornalista que os jornais dessem mais destaque para isso, mas infelizmente não dão. Eu vou te falar uma coisa, gente, todo mundo que está aqui na sala, a ciência, os cientistas, quando a gente fala da Pfizer, quando a gente fala da AstraZeneca, quando a gente fala da Coronavac, quando a gente fala até da Sputnik, enfim, de todas essas que conseguiram aprovação em alguma parte do mundo, tá? Para aplicar vacina no braço de alguém, olha, guarda uma coisa, tá? Isso é um verdadeiro milagre, ok? O que essas pessoas, esses cientistas conseguiram em cerca de 3 a 6 meses, é algo que se a gente fosse prever, imaginar antes da pandemia, era para ser feito em torno, olha só, hein? De 12 anos, eles conseguiram em 6 meses. Então, isso ninguém comemora como se fosse uma coisa. Não, comemora sim, aplicando a vacina, mas não leva isso em consideração. Nós, como seres humanos, nós temos a capacidade de recomeçar o tempo todo. O que eles fizeram é uma coisa extraordinária. E mostrou, de acordo com a OMS, que nós temos capacidade de vencer outras pandemias. E aí, parceiro, tem-se uma ideia que pode ter uma pandemia pior que o coronavírus. Hoje nós estamos muito mais vacinados. Né? E pode ser uma pandemia que ela atinge outro tipo de função nossa, né? Corporal, física, fisiológica. E nós estamos mais preparados, porque nós já sabemos o caminho daquilo ali. Então isso aí vem com uma excelente notícia também. Nenhuma variante resistiu à vacina. Né? A vacina resistiu a todas as variantes que tivemos até agora. De uma maneira ali um pouquinho diferente, mas resistiu. Tá? Agora vamos deixar a pandemia um pouco de lado e vamos falar da economia. Mais uma vez, a gente falou isso, se não me engano, na primeira live, todos os momentos de grande crescimento histórico, de grande crescimento econômico, de milagres econômicos, os grandes, os maiores, aconteceram em períodos pós-crise, né? Crises absurdas que nós tivemos, desde os tempos remotos até hoje. Então, são momentos onde realmente a gente consegue perceber que a vida e a economia começam a andar e começam a acelerar. Por que eu estou falando isso, parceiro? Porque nós temos que estar preparados, gente. Então, mais uma vez, a gente não está aqui falando que o momento agora é de esperar, ou se o momento agora é de recomeçar. O momento agora é de planejar o recomeço. Se amanhã todas as pessoas, a gente chegar à conclusão, isso pode acontecer, tá? Que a gente conseguiu vacinar 5 milhões de pessoas por dia, e aí a gente conseguiu deixar a pandemia de lado. Você está preparado? Você está preparado para vender muito? A sua indústria está preparada para produzir muito? Você como profissional está preparado para os desafios que virão pela frente? Você está preparado para ser exigido? Estava vendo uma entrevista do Gabigol, eu particularmente acho ele meio chatinho assim, mas ele é muito inteligente nas colocações dele, tirando lá que ele frequentou um cassino que ele deveria frequentar. E aí a pergunta que foi feita para ele foi o seguinte, Gabigol, você está preparado para o próximo jogo? Como é que você se preparou? Ele falou, eu me preparo jogo a jogo. Mas, dentro do meu planejamento, eu tenho toda uma equipe ali envolvida e tal, essa coisa toda, eu quero parar de jogar com 39 anos. Bem com 39 anos. E não quero fazer como os jogadores fazem, que engordam muito depois de 39 anos, acumulam muita gordura e por aí vai. Ou seja, ele já está pensando lá na frente. Será que eu estou preparado para isso também? Para quando a oportunidade vir, eu pegar ele e abraçar? Então isso a gente tem que pensar, né, parceiro? Exatamente, parceiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que ficou, na sua opinião, de lição dessa pandemia? O que você acha que deixou para a gente aí essa pandemia, essa loucura toda?
deixou e ainda está deixando, né? Vamos lá. Vamos aqui, reta final do evento. Daqui a pouco a gente está sorteando o livro, hein, Reta pessoal? Qual final. é a tua obra? Isso Eu aí. acho que a primeira, na minha opinião, né? A primeira questão é essa que você estava tratando mesmo, Cláudio. A necessidade de preparação, de planejamento. Né? A gente, eu não gosto desse tipo de generalização, né? Mas muitos falavam, o brasileiro não é planejador, vai fazendo as coisas no improviso, não sei o quê. Para empresas. Empresas morrem por falta de planejamento e tal. Quando aconteceu tudo, o que nós vimos, né? De forma bem genérica, né? Lógico que não vamos entrar caso a caso. As empresas que não tinham reservas financeiras, empresas que não tinham planejamento para lidar com necessidade de redução de pessoal, não tinham planejamento de objetivos e metas. Quer dizer, não estavam preparadas. Quando aconteceu, precisou de alguma ação, tiveram problemas. Empresas que não tinham um bom crédito, já com bancos. Ah, faz a contabilidade de qualquer jeito aí, toca o pau, só quero pagar o imposto e manda ver. Quando precisou mostrar o balanço lá no banco para precisar de crédito, na hora de liberar aqueles créditos, foi mais no ano passado, né, pessoal? Aqueles créditos especiais, tal coisa, em que vendia-se que ia ser tranquilo de obter. Quem não estava com o nome bonito, quem não tinha os números bonitos na contabilidade, não conseguiu obter crédito. Pode conversar aí com os empresários. Quem obteve crédito estava com os dados em dia, etc. Então, quem não se preparou teve problema. O que não se prepara tem problemas para tomar atitudes mais rápidas. Coisas que uma crise exige, agilidade e flexibilidade. Então, acho que a gente aprendeu ou fez uma reflexão ou aprendemos realmente para mudar a nossa prática de planejamento, de preparo. Eu tenho conversado bastante com empresários que repensaram a sua forma de planejar. Ou não executavam, ou vão começar a fazer reservas. Tudo isso faz parte do planejamento em si. Pensar o que quer, pensar cenários, etc. E a agilidade e flexibilidade, né, pessoal? Agilidade, tomar decisões boas, mas com execução rápida. O cenário exige isso, não só na pandemia, mas a partir de agora muito mais, né? O mercado está dinâmico, as coisas estão mudando muito rápido com o advento da tecnologia aplicada aí de uma maneira que a gente nunca viu e estamos aprendendo a cada dia, a gente aprende a lidar, né? Estava acompanhando o mercado, por exemplo, de criptomoedas, não sei se alguém acompanha, é um negócio super volátil, super rápido, as coisas acontecem muito rápido, está conectado, o pessoal está conectado. Quer dizer, você tem que aprender a lidar com coisas novas e nascem criptomoedas novas a cada dia, digamos assim. E se não conseguir, se não aprender direito, É é atropelado, atropelado. apanha, né? Vai perder dinheiro, né? Se não aprender e não souber fazer a leitura dos sinais ali, né? Então, tudo isso acontece de uma maneira muito rápida, a gente precisa aprender a ser ágil, a gente precisa aprender a ser flexível. Eu acho que tudo isso fez a gente repensar essas práticas, tanto para a nossa vida como práticas empresariais. Na prática empresarial, falando aí, a Perfeito. questão do planejamento, da diversificação também, a diversificação, pessoal. A gente diversificar os nossos negócios, diversificar as nossas linhas de produto, para realmente reduzir os riscos. A gente precisa aprender a gerir riscos, identificar riscos e geri-los. Isso é muito importante para nós. Acho que foram alguns pontos aí de aprendizado do que a gente viveu e está Aprendizado. vivenciando ainda. Mas acho que o mais importante Você disso é sabe? fazer a aplicação do app que você sugeriu aí. Apanhamos? Ah, Não apanhamos. é? A gente vai aprender, a gente precisa aprender com os erros, com as falhas, com as punições que a gente toma, né? Seja de nós mesmos, de quem está com a gente, do mercado, etc. Mas a gente precisa aprender e mudar a prática. Aí isso depende de nós, né? Ah, algo Aprender, praticar e e planejar. planejar. Acho que algo aí para finalizar e de partir para o final da live aqui para a gente fazer o sorteio, parceiro. Existe muito aquela questão de, acho que é algo para a gente refletir, tá? Quem é empresário, quem é gestor, aquela questão, poxa, no Brasil os negócios são muito difíceis, é um ambiente hostil, é um ambiente difícil para fazer negócio? Com certeza é. Para quem quer aprofundar no assunto, leiam o relatório Doing Business do Banco Mundial, porque lá tem um ranking das nações que são mais propícias a negócio, o Brasil sempre está lá embaixo, por os motivos que já conhecemos, a maioria deles. Mas o ambiente é o mesmo para todos, concordam? No seu segmento, o seu concorrente sofre as mesmas interferências
que você sofre? Externa? Os impostos, a pandemia afetou da mesma forma, etc. Então, muitas vezes a gente quer colocar também a culpa no cenário que está em volta de nós, né? Mas a gente precisa lembrar que todos estão sujeitos a esse mesmo cenário. Agora, a leitura do cenário, a gente entender o cenário, a gente preparar e planejar, criar objetivos, etc., isso está na nossa mão. Acho que é isso que a gente tem que focar, né? No que está na nossa mão. É uma coisa, parceiro, uma coisa interessante você falando disso daí, eu estava conversando com um francês, tem mais tempo, e aí ele disse o seguinte, lá na França a gente não tem a carga tributária que vocês têm aqui no Brasil, né? A gente não tem essa quantidade aí de problemas como vocês têm no Brasil, e ele estava meio que abismado, né? Ele veio morar aqui, então ele estava meio ali abismado, né? Em relação a trânsito. Tudo bem, Paris tem trânsito também, mas não é como nós temos aqui. Violência tem também, mas não é como é aqui. Você é cercado de várias coisas. E os problemas também que o empresário enfrenta, que o profissional enfrenta, que o estudante de universidade enfrenta, enfim. E aí me chamou a atenção, porque ele virou e falou assim, eu daria tudo para nascer brasileiro. Aí eu falei, você acabou de detonar o Brasil? Como que você daria tudo para ser brasileiro? Aí ele falou o seguinte, e eu não vou esquecer isso nunca. Ele me contou uma fabulazinha, tá? Que é como se um cavaleiro, né, desses aí de fábulas mesmo, estivesse olhando para um dragão, entendeu? Então, um dos cavaleiros, um arqueiro, né, na verdade, aí ele aponta o arco, alguém já deve ter visto isso daí, aí aponta o arco, né, e vira e fala assim, nossa, ele é grande demais, eu não vou conseguir acertar. E o outro vira e fala assim, nossa, ele é grande demais, não tem como eu errar, né? E aí ele disse o seguinte, lá fora, eu não sabia disso não, tá? Lá fora, brasileiro que dá certo tem muita moral. Isso vale para todo mundo, tá, gente? Não é só para quem quer ter uma vida lá fora, não. Porque quando você tem um francês que deu certo, quando você tem um inglês que deu certo, quando você tem um americano que deu certo, um canadense, um japonês, pense a ideia que ele teve a estrutura para aquilo. E no Brasil não tem essa ideia. Então eles olham com muito respeito para o brasileiro, né? Que dá certo, que busca isso daí. Salvo, né? Algumas, obviamente, ali, contradições, que o brasileiro ainda sofre muito preconceito lá fora, mas isso me chamou muita atenção. Parceiro, só para a gente finalizar, quero te falar o que eu aprendi com essa pandemia. Eu aprendi com essa pandemia que a vontade do ser humano ela é inigualável. E eu vi isso de uma maneira biológica, tá? E não mercadológica. Como você sabe muito bem, muita gente aqui da sala sabe também, infelizmente eu estou com meu sogro no hospital, ele está ali lutando para voltar, lutando para viver, está entubado, está numa situação de UTI, né? Em todos os cuidados ali intensivos, e eu estou acompanhando bastante, nós estamos acompanhando bastante, eu estou indo ali muitas vezes, né, até a UTI, na medida do possível, né, que eles permitem, que é uma UTI isolada, onde você entra com capote, óculos, máscara e por aí vai. E eu ouvi, parceiro, de vários médicos por diversas vezes, e é uma coisa que chama a atenção da gente, que ele está lutando. Aí eu pensei, eu falei assim, como é que uma pessoa sedada, que teve em um determinado momento em coma induzido, né, está lutando? Aí sabe o que o médico me respondeu? Não sei. Só sei te dizer que não era para ele estar nessa situação. Já era para ele ter falecido, já era para ele ter partido. Mas ele está lutando tanto, ele está buscando tanto a recuperação, que a gente consegue perceber isso, que a gente consegue ver isso. Eu não consigo te dizer exatamente aqui em palavras, mas a gente consegue ver isso. Então, gente, quando a gente vai na maior necessidade nossa, quando a gente chega no extremo, a gente consegue perceber uma força invencível. É a força daquela pessoa que, uma vez, parceiro, um dia eu conversando com uma moça que vende bala no sinal, né? E ela falou o seguinte, ela virou e falou assim, olha, infelizmente eu tinha uma lojinha, a lojinha fechou, eu abri uma banca vendendo meus produtos, essa banca a polícia levou, a fiscalização. Eu nunca imaginei que eu conseguia ficar 9 horas debaixo do sol vendendo bala. Até eu vi no primeiro dia. E eu consegui, né? E isso me chamou a atenção demais. A gente tem que testar a nossa capacidade. A gente tem que testar o que a gente tem. E para muita gente, como é o caso do meu sogro hoje, não há oportunidade para poder, nesse momento agora, porque ele vai voltar, obviamente, mas não há oportunidade de se pensar, não, eu vou ser melhor amanhã, eu vou sair para correr. Entendeu? Não, para ele está lutando pela vida. E a gente tem a capacidade, a possibilidade de lutar por um recomeço. Então, para mim, a pandemia deixou isso aí muito claro, explícito, de maneira efetiva, que quando a gente precisa, a gente luta e a gente vence. Não vamos esperar precisar. Vamos lutar antes de precisar. Seja em qualquer momento da vida. Quero lançar um desafio. Vou lançar um desafio para você também, viu, seu Davi? Negócio seguinte. Você corre? Não?
Corre Vai não? fazer corrida para realmente esporte, para perder quilos, exercício? É. Não, Isso. não tenho corrido ultimamente, vamos falar assim, vai. Sim ou não? Não, Não, mas você caminha, não caminho. caminha? Beleza, então nossa próxima live vai ser terça-feira que vem, daqui uma semana. Então o que nós vamos fazer, Davi? Você precisa perder, eu preciso perder 4 quilos, você precisa perder 12, né? Que você falou? Não. Ah, os Quanto que é? mesmos quatro, seu, vai. Então vamos fazer o seguinte, não vou falar que eu vou perder 4 quilos em uma semana não, senão o doutor Lucas Penchel, que é um grande Você amigo, vai anotar lá, cliente viu? e médico, ele fala que isso é loucura. E amanhã eu vou correr, amanhã o senhor vai caminhar. Depois de amanhã também, mesma coisa, se o senhor não aguentar caminhar, o senhor, não aguentar correr, o senhor caminha. Eu, mesma coisa, que eu não sei como é que eu vou estar, tem muito tempo que eu não corro. Mas nós vamos fazer isso, parceiro. Até terça-feira que vem. E nós vamos contar o resultado aqui na live. Combinado. Combinado? Desafio aceito? Desafio aceito. Vamos lá. Então tá bom. Mas não é igual o desafio da semana passada que você não fez a dancinha do carpinteiro, não, beleza? Esse desafio é pro bem, pra saúde, pra gente ir adiante. Então amanhã, tô falando aqui, eu acho que minha esposa tá na Tá. sala, ela vai me cobrar. A Nós Yara vamos tá aí, correr. ó, já Tá? E anotou. aí você também. E nós vamos contar aqui na live qual foi o nosso resultado. Mas por enquanto nós contamos quem foi o ganhador do sorteio. É isso Temos aí. já? Bom, vamos só dar uma navegada final aqui com o pessoal. Teu sogro é o guerreiro Vamos mesmo, lá. viu? A gente tá na torcida aqui com toda a Cara, fé, hoje viu? ele é. Renê, para quem não sabe o nome dele, se chama Grande Renê, é René. um guerreiro. Lá na UTI ele tem um apelido, ele é chamado de O Bom Brabão. demais. A Mari falou, diz o ditado, mar manso nunca fez bom marinheiro. É isso aí. Cíntia, cada conquista é fruto do esforço. Então, boa noite a todos aí, pessoal. Vamos agradecer a todos. Foi bem legal a contribuição de vocês aqui com a gente. Foi bem bacana os comentários, a interação. Isso é muito importante para nós e fazer desse evento cada vez melhor, porque a gente vai construindo conhecimento, como o próprio Claudio disse, metodologia APP, aprender, praticar, planejar. Estamos aqui aprendendo juntos. Então, vamos partir agora para a parte do sorteio. O Cláudio caiu, mas vamos fazer o sorteio aqui. Como falamos, vamos sortear o livro Qual é a Sua Obra, do professor Mário Sérgio Cortella, que é um livro muito bom. E eu vou pedir auxílio aqui para o nosso amigo Danilo Borges, que está acompanhando, está aqui dentro da sala, anotou o nome de todos, vai fazer o sorteio agora lá no sisteminha e devolver para nós aqui a questão do ganhador. Eu vou colocar o Cláudio para dentro da sala de novo. Danilo, vamos fazer o sorteio agora do livro? Qual é a tua obra? Quem que é o ganhador? Quem que é o ganhador com a gente aí? Ô, Cláudio, Opa, voltei. você quer recomeçar mesmo, né? Hoje eu estou no recomeço absoluto. O Danilo já está processando o sorteio para nós, do livro Qual é a Sua Obra. Maravilha. Eu aproveitei aqui para agradecer e parabenizar todo o empenho, toda a contribuição, todos os comentários, a interação do pessoal que está com a gente, que isso faz a gente aprender cada vez mais e construir esse evento que é super bacana, né? Ô parceiro, só ressaltando aqui que nós entramos pela The Hoffman, né? Vamos continuar aqui pela The Hoffman. Em breve mais novidades, viu, pessoal? A gente vai estar transmitindo também pelo YouTube, né? Não sabemos ainda exatamente se vai ser já na semana que vem, mas a gente já vai estar transmitindo pelo YouTube também. Teremos aí também a participação de alguns convidados, então em breve teremos novidades aí. Acompanha a gente, tá? Acompanha a The Hoffman. É isso aí. Aproveitar para dar boa noite aí para a Silene, que eu vi entrando na sala, para o Wesley. Grande abraço para vocês, viu? E aí, Danilo, como que tá a situação do sorteio? Vamos lá, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Vai ter tambor, parceiro? Ganhador? Renata Morato Freitas. Olha, Renata! Ô, Renata! Renata, Meus parabéns! Rede Cachucha Triângulo! Parabéns! Ô, a Rede Cachucha tá com tudo, hein? Parabéns, Renata! Eu vou te falar, você não faz ideia da energia do pessoal de lá, viu? É uma energia extraordinária, viu, Renata? Eu faço top demais. né, você vai receber o livro pelo correio, né, parceiro? Não é isso? Como é que é? Vai pelo correio, vamos mandar pelo correio. Renata, entre no nosso direct, ou no meu, ou do Cláudio, só passa o seu endereço certinho que a gente vai remeter para tua casa. Aí quando chegar, a gente só pede para você tirar uma foto bonita e depois contar qual foi a experiência da leitura também. Isso. É uma leitura bem agradável. Eu ia falar isso. Eu faço questão, viu, Renata, de uma foto sua aí, ó, super merecido.
Um abração para todo mundo aí, tá? Da Rede Cachucha Triângulo. E vai fazer. Esse livro vai estar em muito boas mãos, viu, parceiro? Pode ter certeza. Bom demais. Então, parabéns, Renato. Mais uma vez, a gente vai remeter para você. Ó, a Carla aqui Semana que vem, Carla. Curitiba falou que é pra gente, da Mercato, disse que é pra gente fazer sorteio semana que vem de novo também. Vai ter de novo, Carla. A gente está preparando um livro novo para trazer para vocês aqui, viu? E eu queria fazer uma Já pergunta. está trabalhando, né, Cláudio? Ô, parceiro, pode fazer uma pergunta pro pessoal aqui? A live hoje estendeu um pouquinho, mas eu vou te falar um negócio, mas tá tão legal que eu não queria parar, não. Mas a gente tem que parar, né? Ele tem uma diretora aqui da live, gente, que é a Valéria. Né? A Valéria, ela é, além de tudo, né? Ela é também esposa do Davi, mãe da Pietra, que é uma cachorrinha, né? Que eles têm, maravilhosa, que é a filha deles, e ela dirige a gente, ela puxa a orelha da gente, né, Davi, no final aqui, né? Já falou Sempre. que minha câmera estava embaçada, que minha camisa é branca, não pode usar, tem que ser camisa escura, porque senão não dá para ler os comentários. Aí ela vem, a diretora brava mesmo, né? É pior que o bullying. Ô Cláudio, é o app na prática, né? É o app na prática. Praticar, planejar, aprender, ó. É isso aí. Neide também, um abração para Neide, da Rede Cachucha. Aqui Camila Menezes também está aqui com a gente. Pessoal, brigadão todo mundo. Semana que vem a gente vai voltar, provavelmente já com novidades. Eu queria deixar uma pergunta para vocês, quem está aqui na sala ainda, né? A gente foi despedindo aqui, acho que o pessoal foi saindo. Mas a questão é a seguinte, nós queremos sortear também coisas diferentes além de livro. Livro é sensacional, mas nós queremos sortear um kit... O que é, parceiro? Kit... Churrasco! Que churrasco é uma boa. Isso, lá do Empório Francisco Teixeira, que é um empório sensacional, e o Felipe está na sala com a gente também, né? E a gente Boa! Eu quero fazer uma pergunta, responde para a gente aí no direct depois, ou o meu, ou da The Hoffman, ou do Davi. Você quer ganhar um kit churrasco, sim ou não? Porque é esse tipo, se o pessoal quiser, a gente sorteia, né? Junto com o livro, ou não. E quem não quiser, a gente sorteia entre nós dois mesmo, né, parceiro? Para o ímpar. Fechado. Mas eu acho Combinado. É isso aí. E vamos encerrando então mais uma live, agradecendo novamente a todos os participantes. A gente vai encerrar, vai depositar a gravação no IGTV, tá, da The Hoffman, depois vai estar lá com o Cláudio também, para quem quiser rever, comentar, fiquem bem à vontade. Muito obrigado a todos aí, um grande abraço, ótima semana, bons novos começos. É isso aí, maravilha, parceiro. Obrigadão, pessoal. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui com a gente toda terça-feira. Terça-feira que vem tem mais. E, acima de tudo, vamos na fé. Obrigado, gente. Valeu. Abraço, parceiro. Abraço, parceiro.